Olá, feliz domingo a todos, muito bom dia. Espero que a paz de Jesus esteja com todos vocês, desde suas casas. Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí, antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma prece para a gente poder se conectar, né? Entrar na vibração de amor, na vibração de Jesus, para a gente poder realmente absorver tudo aquilo que Ele nos gostaria de ensinar. Então, vamos tomar respiração profunda, inspirar, expirar, fechar os nossos olhos para a concentração e nos desprender de tudo aquilo que estava acontecendo à nossa volta antes de começarmos nossa reflexão. Querido Pai, querido Mestre Jesus, e todos aqueles trabalhadores que buscam nos inspirar todos os dias ao seguirem os ensinamentos do Cristo e que com amor e alegria possamos sempre aplicá-los em tudo que fazemos. Que possamos aos poucos deixar de sermos motivados pelas nossas paixões e buscarmos toda a nossa motivação, Senhor, junto a Ti, no Teu amor, no amor aos nossos irmãos e na Sua bondade e justiça. Que sempre que nos sintamos perdidos, aflitos, podemos sempre voltar a esse momento de consciência em que entendemos qual é o nosso propósito e aonde queremos chegar com todas as nossas ações. Que elas nos tragam júbilo eterno e não somente momentâneo. E assim, bem inspirados e com muita vontade, damos início à nossa reflexão. Que assim seja. Bom, como é bom fazer a prece, né? A gente se sente tão mais conectado dentro dessa vibração de Jesus, com muito amor e preparados para a gente começar o nosso estudo aqui de hoje. A gente vai falar sobre o capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. E a gente vai começar, né, pelo item 1. Eu queria ler para vocês. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Está lá em São Lucas, capítulo 16, versículo 13. E aí, trazendo essa primeira reflexão, queria primeiro definir aqui para nós o que é Mamon, né? Mamon, a gente está falando sobre bens materiais, sobre a riqueza, né? Muitas vezes é traduzido como riqueza já nos evangelhos mais modernos, porque Mamon, na verdade, era uma expressão que se usava porque eles faziam oferendas a Mamon, né? E essas oferendas geralmente eram conectadas com prata, com ouro, então trazia essa ideia de riqueza. Lá em Céu e Inferno, Kardec fala que Mamon era o demônio da avareza, né? E então eu acho que aqui, mais do que falar sobre riqueza, a gente tá falando sobre como que nós somos afetados pelas nossas paixões e aí transformamos algo que vem de Deus, que é bom, em algo que é negativo, que nos excita as paixões e que nos tira do nosso caminho, né? Aquele caminho que a gente busca de evolução como espírito e como humanidade. Então,
esse distanciamento é porque não é possível a gente viver no amor e na caridade e ao mesmo tempo viver no egoísmo e no orgulho, né? Então, por isso que essas duas ideias são tão distintas e por isso que Jesus fala, você não pode estar no amor e na caridade se você ainda está preso às suas paixões, né? É assim que nós deveríamos interpretar e não talvez levar o pé da letra de riqueza, porque o que é riqueza para nós? Será que riqueza é algo negativo somente? Porque se a gente pensar em riqueza, geralmente a gente pensa em acúmulo de bens. E aí o acúmulo de bens, o que ele gera? Essa é a questão. É simplesmente acúmulo de bens, como eles trazem ali a guardar-se da avareza. Tem esse ponto lá no Evangelho. E aí ele conta a história de um senhor que tinha terras e as terras davam uma colheita enorme. E ele já não sabia mais o que fazer com o tanto que ele colhia. E aí ele decide, então, criar um storage, né? Construir um lugar para ele poder guardar tudo que ele colhe. E aí ele guarda tudo ali, mas naquela mesma noite que ele conseguiu chegar a esse ponto, né, de tranquilidade financeira ou de bens, porque ele fala assim, nossa, agora eu tô guardado tudo, eu tenho tudo que eu preciso pro resto da minha vida, eu posso ostentar, posso fazer usufruto e ficar tranquilo. Só que realmente existiu uma tranquilidade só porque ele tinha aqueles bens, né? Realmente aqueles bens trouxeram a felicidade e aí Deus o chama de volta para o mundo espiritual naquela noite, onde ele se sentia já completo. E aí ele percebe que, poxa, será que valeu a pena eu amontoar tudo aquilo? Porque eu não tô carregando comigo, não é? E aí, a gente vai carregar? O que a gente vai carregar depois que a gente se despir desse corpo? A gente vai carregar o dinheiro físico, né? A gente vai carregar o celular, a gente vai carregar as coisas que a gente adquiriu, os bens, a casa, o carro, a gente não vai. O que a gente vai carregar é como aqueles bens impactaram a nossa vida aqui na Terra. Como foi que a gente fez uso daquilo que a gente tinha disponível? Como foi que nós empregamos o que tinha disponível para ajudar o outro? É aqui que está a diferença. Porque não é um crime você acumular bens. O que é um crime é você acumular eles e não usar para nada, né? E deixar eles inutilizados, sendo que eles servem um propósito dentro do progresso de Deus, da lei de Deus do progresso. Eles servem o propósito tanto do progresso moral, como ele serve o propósito do progresso intelectual. E moral a gente pode falar, poxa, tem as provas, né? O capítulo também abre com a história de um jovem que chega para Jesus e fala, Jesus, você é tão bom. Aí Jesus já fala para ele, fala assim, olha, você não... Bom é Deus, né? Jesus já corta ele ali. E ele fala, tá, você é tão bom, você pode me falar o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? E aí Jesus vira para ele e fala assim, olha, siga os mandamentos, né? E aí ele fala, mas quais mandamentos? Ele, não matais, não cobiçar o outro, não cometer adultério, honrar seu pai e sua mãe, ou seja, ele cita os mandamentos de Moisés para ele. E aí ele vira e fala, mas eu já sigo esses mandamentos, eu sigo eles desde muito jovem e eu já faço tudo isso. Então por que eu ainda não atingi a vida eterna? E aí Jesus fala para ele, bom, então o seu próximo passo vai ser, você vai doar tudo que você tem, porque ele era um jovem rico, e você vai doar tudo que você tem para os pobres, você vai me seguir. E aí Jesus aqui não queria falar para ele, olha, não é bom você ter dinheiro, doa tudo. O que ele quis falar para ele você já se desprendeu da matéria, né? Você já
largou mão de estar preso a isso, porque o jovem instantaneamente se sentiu triste e foi embora. E aí Jesus falou para os discípulos, falou assim, olha, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é porque a riqueza, ela requer de nós a abnegação e ela também requer de nós ela também requer de nós um desprendimento, né, sobre a matéria. Ela requer de nós que nós fazemos esse trabalho de caridade também com o outro, que a gente tenha a vontade de usar aqueles bens para ajudar o próximo. Então, quando Jesus falou para ele, ó, você vai largar tudo e vir comigo, ele desistiu, né? E aí Jesus falou, ele ainda não estava preparado, ele estava descobrindo ali o íntimo dele, né? Se ele já estava preparado para seguir a vida eterna. Ou seja, quando fala que seguir a vida eterna é atingir a perfeição, né? Então, é muito difícil a gente pensar. Imagina, a gente trabalha, a gente conquista e aí você vai simplesmente largar tudo. E a gente também não pode tirar o mérito do jovem, porque é muito difícil já seguir os mandamentos. Ele pelo menos seguia os mandamentos. Muitos de nós ainda não chegamos nem aí, né? Então a gente tem que olhar para essa passagem como uma inspiração mesmo, de que não devemos estar tão apegados aos bens materiais que isso vai infringir no nosso caminho de evolução. E é aí que tá o X da questão, né? Quando a gente escolhe a Deus, a gente escolhe a remover as barreiras que nos prendem a Mamon. E aí é muito difícil a gente por completo se desfazer dessas barreiras, porque elas são as nossas paixões e elas foram úteis pra gente em algum momento. Porque quando a gente é um espírito lá na nossa infância espiritual, até mesmo no princípio inteligente, a gente tá aprendendo a ser egoísta e orgulhoso, né? A gente aprende a cuidar do indivíduo. Os animais, a gente vê como eles agem, né? Eles cuidam de si, eles têm uma preocupação com o material deles, né? Que é sobrevivência. E isso é uma coisa que é usada para nossa evolução e ela é benéfica para nós, desenvolver esse sentimento de conservação da nossa matéria. Só que, ao mesmo tempo, de acordo com o que nós vamos evoluindo, isso vai servir como uma instrução moral também. Então, a gente vai poder entender as verdades morais a partir do fato que a gente um dia foi tão apegado à matéria. Então, tudo é parte do processo de Deus, tudo é parte do seu progresso, da sua lei de progresso, e esse progresso, ele requer de nós um trabalho consistente em desenvolver o nosso espírito. E aí, a gente pensa, mas tá, e por que que aí tem riqueza e a riqueza tá espalhada pelo nosso mundo de formas diferentes, né? Por que que uns tem tantos, outros tem poucos? E aí, a gente que é espírita, a gente sabe que a nossa vida não é singular, né? Não é só uma. Então, perdão, quando a gente começa a desenvolver a nossa vida como espírito, a gente sabe que a gente vem e reencarna e que provavelmente a gente já teve tantas experiências aqui mesmo na Terra e essas experiências elas podem tomar forma de várias, elas podem tomar várias formas. Então a gente pode ser rico, a gente pode ser pobre, a gente pode ser miserável, né? E tudo isso faz parte da nossa necessidade como espírito. Porque Deus não fala assim, olha, você está fadado ao mal, né? Você está fadado ao bem. Não tem fatalidade na lei de Deus, no sentido de que ele não coloca aquilo ali pra gente como algo fatal. A gente usa o nosso livre-arbítrio
pra gente poder decidir. E aí, quando a gente é espírito e a gente planeja encarnar, a gente também planeja uma encarnação que vai servir às nossas necessidades evolutivas. Então, se eu hoje estou passando dificuldade, eu tenho que me perguntar como que eu posso utilizar do que eu tenho para eu poder seguir o meu propósito. Então, por exemplo, quando ele fala sobre a parábola dos talentos, que é uma das que a gente pensa, a gente até se questiona, né? Ué, mas o que ele fez de errado? Né? Então vamos lá. A parábola dos talentos é o seguinte: um homem, um senhor, ele tinha bens e ele vai fazer uma viagem para bem longe. E aí ele fala para os seus servos, fala assim: olha, eu vou deixar com vocês os meus bens. E aí eu vou confiar a cada um de vocês um tanto de talentos. E quando eu voltar, eu quero que vocês me devolvam. Então ele fala para um dos servos, ele fala assim: olha, eu vou te deixar 5 talentos, para o outro ele deixa 2 e para um ele deixa 1. Quando ele vai para sua viagem, segue seu rumo, e o que tinha 5 e o que tinha 2, eles duplicaram os talentos. Eles foram lá, investiram e pegaram 5 talentos, virou 10, e 2 talentos viraram 4. E aquele que tinha 1 talento, ele enterrou o talento, porque ele disse que ele queria devolver o talento e aguardar para quando o senhor dele regressasse, ele entregasse esse talento de volta para ele. E aí, depois de muito tempo, o senhor retorna, e aí ele pega e vem ver os resultados, né, com os seus servos. Os seus servos vão reportar para ele. E aí o servo de 5 talentos e 2 talentos reporta para ele que eles dobraram os talentos, e aí ele fala para eles: bom e fiel servidor, né? Vocês com pouco conseguiram ser fiel a mim, então agora eu vou lhe retribuir, né? Eu vou estabelecerei sobre outros. E aí o servidor que volta com apenas um talento, ele vira para ele e fala assim: olha, você foi preguiçoso, né? Você foi mau servidor e preguiçoso, porque você não fez nada com o talento que eu te deixei. Então, como você não fez nada, eu vou tirar ele de você. E aí ele pega e dá esse talento pro que multiplicou por 10. Porque ele fala que, já que ele tinha feito bom uso, ele ia usar bem. E fala para esse que ficou com um talento, ele fala para ele que o destino dele é as trevas, né? E que ele tava fadado a choro e ranger de dentes. E aí, obviamente, isso é uma expressão, né? Na época, vocês sabem que a forma de se expressar era mais dura, né? Mas, no fundo, o que ele tá dizendo é: eu te deixei isso daqui. Você não fez utilidade e você ignorou, né? E a mesma coisa acontece conosco. Deus nos dá aptidões, nos dá capacidade de construir coisas. E nos dá aptidões e capacidades diferentes. Então você vê que ele deu 5, 2 e 1. Ele não deu 5, 5, 5 para ver o que acontecia. E isso é porque as nossas necessidades, elas são diferentes. Então ele deu de acordo com as necessidades deles. E aí, essas necessidades, como a gente vai empregar os talentos que a gente recebe, as aptidões, a nossa capacidade, é o que vai determinar o quanto que a gente vai gerar em riqueza. Só que também como que a gente vai utilizar essa riqueza também vai gerar mais coisas. Então tudo que a gente faz gera, né? É um ciclo constante. Então, por exemplo, se eu sou caridosa, isso vai gerar muito mais júbilo em mim do que se eu guardar. Então, se eu ajo, a minha ação tem mais poder do que a minha inação. E Deus pensa da mesma forma, porque ele fala, né, que a gente vai voltar lá. Emmanuel, no Consolador, em resposta à pergunta 57, psicografado por Chico, né, ele fala: todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada deve aproveitar com êxitos os talentos recebidos,
sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, conta dos seus esforços. Então, assim como os servidores prestaram conta ao seu Senhor, nós vamos prestar conta a Deus sobre aquilo que nós fizemos com as capacidades, com a disponibilidade de material e moral que Ele nos deu aqui na Terra. E como que foi que a gente avançou moralmente, intelectualmente, como que a gente mudou o que está ao nosso redor, como que a gente impactou a nossa sociedade e impactou o nosso íntimo, tá? Então é muito importante que a gente olhe a riqueza, sem olhar o do outro, né? Porque o do outro é irrelevante para mim, porque eu tenho o que me é necessário. E 2, que eu olhe ela como algo que eu tenho um propósito por tê-la. Se eu for rico, então eu tenho que empregar a minha riqueza de forma correta. Se eu sou pobre, então eu tenho que trabalhar talvez a minha paciência, a minha resignação. Se eu não tenho nada de riqueza, então eu vou ter que me desapegar da ideia de ter, né, dos bens terrestres e focar talvez em outras construções do meu indivíduo. E se eu sacrifico a riqueza, então vamos dizer assim, vamos dizer que eu tenho riqueza disponível à vontade, e aí eu decido não usá-la. Aí a gente vai estar caindo lá no servidor que tinha um talento. Porque se eu ignoro o uso de algo que me foi dado para gerar utilidade, então eu estou ignorando o meu propósito. Então a gente também tem que pensar nesse sentido. É claro que Deus, assim como Ele nos dá, Ele pode nos tirar a qualquer momento. Então, até o Evangelho ele fala sobre a questão de, mas e se eu quiser guardar, por exemplo, para os meus filhos, se eu quiser guardar como herança, né, para aqueles que vêm depois de mim, e aí ele fala, você pode guardar, entendeu? Não é uma questão de não guardar, ele encerra, aliás, o capítulo assim, né, ele fala aqui, ó, vamos ver, vou pegar aqui pra gente, ele fala aqui, ó, o homem pode perfeitamente transmitir depois de sua morte, do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir os seus descendentes de gozá-la. É assim que se vê o desmoronarem fortunas que pareciam solidariamente estabelecidas. A vontade do homem manter sua fortuna na sua descendência é impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir um empréstimo que recebeu, uma vez que Deus retirará quando julgar conveniente. Então, essa escolha, se é necessário a Deus que a pessoa que vem depois de nós, né, que a gente deixa os nossos bens, que ela passe por outro tipo de experiência, o que eu deixei para ela não vai preveni-la de passar, tá? Porque é a vontade de Deus. Ela é soberana à nossa vontade. Então, por isso que a gente tem que se desprender mesmo do que é material e buscar solidificar dentro de nós o que é do Espírito. Ele é feito através de, por exemplo, olha, a sociedade precisa se desenvolver, então a gente tem a ciência, e aí o homem vai lá e busca na matéria formas de desenvolver a ciência, formas de desenvolver a nossa estrutura. E essa estrutura, de acordo com que ela vai se desenvolvendo, ela vai proporcionando mais comunicação, tá? E vai motivando nós para que nós possamos colaborar um com os outros. Não é lindo e maravilhoso o fato de que a colaboração entre nós está nos desígnios de Deus? Então, de acordo com que a gente evolui, a gente vai colaborar mais e mais, vai se comunicar mais e mais, não é mesmo? E é importante que a gente recebe tudo de acordo com o que a gente precisa,
é para ajudar na nossa construção, nosso processo evolutivo, no desenvolvimento da nossa capacidade moral, de fazer mesmo aquela reforma íntima. A história de Zaqueu é maravilhosa nesse capítulo, né? Porque Zaqueu era um publicano, publicanos eram pessoas que coletavam impostos, tá, para Roma, e aí as pessoas não viam eles de forma boa, né? Não viam eles in a good light. Eles sempre viam os publicanos como a pessoa que tira o dinheiro de mim. Então, Zaqueu, publicano, Jesus estava chegando a Jericó, e Zaqueu se colocou lá numa árvore para poder ver Jesus, porque ele tinha uma multidão enorme e ele não conseguia vê-lo. E aí, quando Jesus sente, obviamente, porque Zaqueu tinha muita vontade de conhecê-lo, Jesus fala para ele: Zaqueu, desce daí, né? E aí, quando ele fala desce daí, acho que ele fala também, por exemplo, remova-se de suas armaduras, né? De tudo que você tem. Ele fala: desce daí, hoje eu me hospedo na sua casa. E aí Jesus, todo mundo na multidão fica chocado, porque todos conheciam Zaqueu, né? Ele era o coletor de impostos, a pessoa que ali gerenciava os impostos, né, daquela sociedade. E aí todos veem ele como uma pessoa, uma figura negativa, né? Uma vez que ele é muito rico e é tudo sobre dinheiro e etc. E aí Jesus decide se hospedar na casa dele. Quando Jesus se hospeda na casa dele, né, Zaqueu tem uma ação surpreendente. Porque ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, eu vou dividir a minha fortuna, eu vou dar metade para os pobres. E aqueles que eu causei danos, eu vou reparar em quádruplo. Ou seja, eu vou dar 4 vezes mais que eu tirei. E aí, Jesus fala nesse momento, né? Você viu que aqui, né, teve uma transformação dentro dessa casa hoje. E essa transformação era porque Zaqueu fez essa reforma íntima, né? É possível que nós, ele mostra que é possível que a gente mude, que a gente nos despida do nosso apego material, para a gente poder realmente estar conscientes do nosso propósito. E ele fez isso, né? Ele colocou essa semente, ele recebeu essa semente e ele germinou a semente de Jesus. E Jesus falou, né, que aquele era o propósito de estar lá. Ele fala: essa casa recebeu hoje a salvação, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Então, quando ele vai se hospedar na casa de Zaqueu, ele tá dando a Zaqueu uma oportunidade, uma semente, para ele poder florescer como espírito. E ele faz justamente isso. E então, nós estamos todos sujeitos a florescer a qualquer momento. Só nos falta que a gente escute e receba a semente. Até teve uma outra, né, parábola dentro do evangelho, dentro do capítulo, do mal rico. E aí, esse homem rico, ele se vestia muito bem, né, ele tinha tudo, tratava a si mesmo maravilhosamente. E ali, do lado de fora da casa dele, sempre tinha o Lázaro, e Lázaro era um miserável. Ele estava sempre buscando comida, né? Enquanto o mal rico, ele comia tudo que ele podia comer, Lázaro não tinha sequer nada para comer. E o mal rico, ele tampouco ajudava Lázaro. E aí os dois, quando desencarnaram, Lázaro foi para junto de Deus, né? E o mal rico não, ele passou por momentos tempestivos. E aí, ao passar pelos momentos tempestivos, ele fala assim: olha, eu suplico que você, então, pelo menos, vá até minha casa e avise aqueles que moram lá, né? Que eles precisam
Eu tenho 5 irmãos, né? Eles precisam saber disso. E aí, ele fala pra ele, fala assim, não, a gente não precisa ir até lá. Ele já tem lá, ele tem Moisés, tem outros profetas que ele ensina. E se ele não escuta a Moisés e aos outros profetas, eles não vão escutar essa intervenção. Então, é tudo uma questão da nossa capacidade de absorver isso. Assim que nós interiorizarmos a nossa capacidade de mudança e desapegarmos, né, do material, aí a gente vai entender que realmente é uma questão de inferioridade nossa não se desfazer disso. É uma questão de que ainda somos... ainda estamos em nossa infância espiritual, né? E que quando eu foco nas minhas necessidades materiais, eu tô sendo uma criança. E a partir do momento que eu consigo focar em outras necessidades, as minhas necessidades como espírito, aí e desenvolver as minhas faculdades morais, é o momento que eu tô fazendo a minha transformação e também eu consigo adicionar a transformação do meu mundo, né? Daquilo que tá à minha volta. Ai, a riqueza deve ser igual à fonte de água que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. É isso que a riqueza deve ser, né? Quando a gente pergunta como devemos, então, fazer bom uso da riqueza que Deus me provê, como que eu posso realmente ter um efeito sobre aquilo que está à minha volta. E a resposta para isso é que a gente precisa se livrar, né, das nossas paixões, ou ao menos ter consciência de que elas existem para a gente poder seguir o caminho oposto, que é o caminho de Deus, né, não de Mamon. E a gente tem que se organizar e se iluminar internamente para a gente poder fazer essa distinção de certo e errado e focar em tomar ações que vão refletir na nossa vida eterna, ao invés de tomar ações que vão refletir na nossa vida momentânea. Porque o momento é efêmero, ele se vai. Mas o que eu carrego comigo é tudo aquilo que eu gerei, né, com as capacidades que me foram dadas. É o bem que eu fiz, é o amor que eu depositei nas coisas do dia a dia, os momentos que eu desfrutei para poder desenvolver o meu espírito, seja estando aqui aprendendo, seja fazendo uma oração, fazendo oração para outros, tudo aquilo, gente, fora da caridade não há salvação. E é isso. Fora da caridade não há salvação, amai-vos uns aos outros. Essas são as 2 máximas que a gente tem que seguir. E se a gente olhar para elas antes de olhar para a nossa paixão, ou se a gente olhar para a paixão e falar, não, a minha máxima está aqui, é amar uns aos outros, fora da caridade não há salvação, então eu vou conseguir realmente empregar o meu amor e as minhas capacidades de uma forma frutífera e uma forma que não vai levar ao sofrimento. Porque por mais que a gente decida, a gente foque aqui, né, no que vai nos fazer progredir, avançar, a gente não pode esquecer também que a gente não quer continuar batendo a cabeça no mesmo lugar. E se a gente tá aqui hoje é porque a gente tem batido a cabeça um pouquinho. Então, se a gente conseguir ao menos abrir um pouco os olhos, né? Abrir como jovem, talvez, seguir os mandamentos, né? A gente já vai avançar um pouco. E eu acho que é isso. Eu acho que esse capítulo é um capítulo muito bom. Ele traz uma reflexão muito profunda. Acho que a gente tem que confiar na justiça divina, no seu trabalho,
saber que a pobreza é uma prova de paciência e resignação, a riqueza é uma prova de caridade e abnegação, mas mais do que isso, os bens e a matéria, ele é um instrumento na nossa vida. Ele simplesmente ajuda-nos a seguir nosso propósito. E a fonte do mal está no nosso egoísmo, a fonte do mal está no nosso orgulho e não está no que está na matéria, tá? A fonte do mal, quem a faz perniciosa é nós. Quem faz a matéria perniciosa somos nós mesmos, espíritos que ainda não aprendemos. E é isso. A gente tem que focar no que é para o uso da alma. Eu adorei esse. Olha, eu vou terminar aqui com uma parte aqui do evangelho que eu tinha anotado, que é: coloca as tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do outro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. E é isso. Espero que seja proveitosa essa reflexão para vocês e que nós, no nosso íntimo, consigamos levar ela no nosso dia a dia, sempre nos acordando de que é necessário sempre ter o objetivo no nosso norte, né? Sempre ter no nosso norte o objetivo de nutrir o nosso espírito, de nutrir a nossa alma. E apesar das necessidades que a gente tem materiais do dia a dia, e apesar do que a gente tem que colher, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer tudo isso, é necessário para nossa sobrevivência, isso ajuda o nosso mundo progredir, mas sempre ter no norte o fato de que a gente tem que buscar alimentar a nossa alma e lembrar que esse reino aqui não é o nosso, né? O meu reino não é daqui. É isso. Lembrar que a gente vem de outros lugares e que esses lugares têm objetivos muito diferentes do que aquele que a gente é posto de frente a frente aqui todos os dias. E esses objetivos, eles estão lá dentro, bem no fundinho. E é assim que a gente tome consciência, eles florescem, né? Porque a gente tem a semente lá. Assim que a gente bota uma aguinha, ela germina e a gente vira flor. Então, tomar uma aguinha. E vamos seguir para nossa prece final. Querido Pai, querido Mestre Jesus, todos aqueles que hoje compartilharam dessa reflexão tão proveitosa, tão amorosa que Jesus nos deixou, que nós possamos internalizar, Senhor, tudo aquilo que nos faz sentir júbilo, felicidade no nosso fundo, não aquela felicidade momentânea dos dias, mas a felicidade, Pai, a felicidade que Tu queres para nós. Que possamos trabalhar incessantemente, Senhor, em buscar nos desenvolver, em buscar ajudar ao próximo e sempre, sempre ter junto a nós a vontade de mudar tudo aquilo que está à nossa volta. Seja mudar as condições da pobreza, e inserir dentro de nós a vontade de trazer a riqueza a todos.
Que possamos, Pai, nos desfazer daquelas coisas que nos seguram, nos desfazer do nosso egoísmo, nos desfazer do nosso orgulho, deixar com que as nossas paixões aos poucos se caiam, para que a escultura que criamos dentro de nós resplandeça como uma flor que brota da semente, que ela traga a sua beleza e o seu amor, e assim, aos poucos, seja contagiante a todos aqueles à nossa volta, que essa transformação se faça não só em mim, como a todos aqueles que buscam o Senhor por ti. Todos aqueles que têm a vontade de te conhecer, que eles consigam te escutar. E todos aqueles que ainda lhe falta a vontade, que aos poucos ela brote dentro de seu íntimo. Que assim seja.